Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Longevidade Consciente e trago-vos mais um episódio da rúbrica Nutrição Consciente. Hoje vamos falar sobre um tema que é como montar um prato equilibrado. Espero, neste breve episódio, elucidar-te sobre todas as tuas dúvidas sobre como montar um prato mais equilibrado ou saudável. Preparei então uma breve apresentação que vou já aqui apresentar de seguida. Bem, em princípio já deve estar a ver a minha apresentação. Vamos lá. Trago-te aqui dois exemplos de pratos muito típicos em termos de refeição de almoço ou jantar, em que várias pessoas se concentram essencialmente na carne e no arroz. E quando nós nos focamos apenas na carne e no arroz, automaticamente a tendência é aumentar a quantidade desses dois ingredientes. E a verdade é que, por exemplo, no caso da esquerda, em que eu carinhosamente apelido como prato javardo, vemos que há 300 gramas de carne e 150 gramas de arroz. Ou seja, dá um peso total de 450 gramas de comida. Além disso, como não tem fibras praticamente nenhumas, tem só 1 grama de fibras, acaba por ser uma opção que nos dá pouca saciedade, ok? E como podem ver, tem quase 700 calorias. E muitas vezes as pessoas pensam que ao estarem a comer mais carne, estão a comer essencialmente proteína, mas isso não é verdade. A carne, principalmente cortes de carne com mais gordura, acabam por ter um valor energético muito alto. Porquê? Porque tem também gordura associada. Então, realmente, podemos aqui ver que o valor energético desta refeição é muito alto e também o teor de proteína. 94 gramas de proteína. É claramente muito elevado e só numa refeição já prefaz a maior parte das necessidades da grande maioria das pessoas. Portanto, realmente há aqui um desequilíbrio nutricional bastante significativo. Já aqui do lado da direita, temos aqui um prato muito mais equilibrado, com menor quantidade de carne e que inclui ainda vegetais e leguminosas, neste caso feijão, e acaba por ter um peso de comida maior, ou seja, a pessoa efetivamente come mais com menos calorias, quase menos 200 calorias, como podem observar. E o teor proteico também é muito mais razoável e equilibrado para a maioria das pessoas. E um ponto também muito importante e que favorece esta opção é o teor de fibra significativo de 14 gramas, que é muito bom em termos de saúde e longevidade. Sobre a questão de quanto proteína devo consumir, de facto vai depender muito dos objetivos da pessoa, ok? E trago-te aqui então alguns exemplos, consoante o objetivo, de intervalos de proteína que podem ser interessantes a postar. No caso de pessoas que são sedentárias e que visam essencialmente saúde e longevidade, o teor de proteico quer-se mais baixo e principalmente à custa de proteína de origem vegetal, ou seja, leguminosas, frutos secos, entre outros. Já quando falamos em saúde e longevidade de uma pessoa ativa, ou seja, que inclui exercício físico estruturado pelo menos 3 vezes por semana, aí, lá está, as necessidades proteicas podem aumentar um pouco, vão de 1 a 1,4 gramas por quilo por dia. Já quando falamos de objetivos de saúde ou de composição corporal e até mesmo estéticos, esses valores de proteína tendem a ser maiores. Porquê? Porque a proteína ajuda na retenção da massa muscular durante o emagrecimento, ajuda ainda na saciedade e aumentar o nosso metabolismo, digamos assim. Quando nós digerimos alimentos, o nosso corpo gasta energia e quando esses alimentos têm proteína, a tendência é o nosso corpo gastar mais calorias para digerir esses alimentos. No caso de pessoas que querem saúde, ou seja, em que é necessário que haja um emagrecimento por saúde, porque têm, por exemplo, excesso de massa gorda, podemos trabalhar então com aportes proteicos que são muito amplos, mas geralmente quanto maior a massa gorda inicial, menor a necessidade de proteína. Porquê? Porque acaba por proteger a perda de músculo o facto da pessoa ter muita gordura a perder. Porque quando tem muita gordura a perder, o corpo vai privilegiar essa perda em detrimento do músculo. Já em pessoas muito magras e que querem ainda buscar mais definição muscular, ou seja, já têm uma baixa percentagem de massa gorda, aí sim esses aportes ainda podem ser maiores, mas aqui falamos já em fisiculturistas ou pessoas que querem chegar a um nível de definição muscular
que pronto, já é mais estético, ok? E nesse caso o intervalo vai de 2,2 a 3,1 gramas por quilo. Lá está, volto a citar, são fases muito circunscritas no tempo, ok? Não é sustentável estar com estes valores de forma contínua, ok? Não é sustentável tanto para a pessoa como para o planeta, porque de facto esse teor proteico esse vai ter de vir à custa também de produtos de origem animal, ok? Porque com essa proteína, se fosse só a base vegetal, dificilmente a pessoa conseguia ingerir, porque lá está, dão mais saciedade, muitas vezes as leguminosas têm muita fibra, então acaba por ser um excesso de proteína animal muitas vezes, o que não é bom para o planeta. Já em caso de recomposição corporal, isto é, quando a pessoa consegue e tem que estar propícia a isso, ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo, ok? Nem sempre acontece, só em alguns casos mais específicos é que isso é possível de acontecer. Posso até explorar essa questão ao pormenor num outro vídeo, que acho muito interessante. E por fim, também a questão de hipertrofia muscular, que é o ganho de tecido muscular, e nesse caso então um aporte proteico de 1,6 a 2,2 gramas por quilo, sendo que acima desse valor não parece que haja um aumento de massa muscular só porque a pessoa está a ingerir mais proteína, ok? Existe um limite não para absorver a proteína, como já veremos de seguida, mas essencialmente para atingir o máximo de síntese proteica a nível muscular. Trago-vos aqui um exemplo. Por exemplo, um homem de 30 anos que diz que quer definir. Chega à consulta, eu quero é definir. E tem 25% de massa gorda, ok? Que 25% para um homem, pronto, acaba por ser um valor até considerável de gordura corporal que ainda tem. E aqui é muito importante distinguir o que é que são as suas preferências, ou seja, os objetivos que ele quer, neste caso ele quer definir, com as suas necessidades, ok? E neste caso, antes de definir, acho que é importante, ou melhor, tenho a certeza que se ele procurasse reduzir a percentagem de massa gorda para depois eventualmente focar num processo mais de definição muscular, propriamente dito, faz mais sentido do que simplesmente querer definir quando ainda tem muita massa gorda para perder, ok? Trata-se mais essencialmente de um processo de emagrecimento do que um processo de definição. E num processo de emagrecimento, neste caso de otimização de composição corporal de alguém que tem massa gorda moderada a alta, temos então uma meta proteica ampla de 1,2 a 2 gramas por quilo e não aquela tal meta que eu vos mostrei há pouco de emagrecimento para definição, porque de facto este rapaz não se enquadra nesse contexto. Sobre a questão do corpo absorve toda a proteína, a verdade é que absorve, mas acima de um certo valor por refeição, essa proteína vai ser absorvida, mas não vai ser utilizada para a nossa finalidade principal, que é a questão do acréscimo ou retenção de proteína a nível muscular. O que é que isso vai levar? Vai levar com que boa parte dessa proteína seja transformada em energia, ok? Ou entrará no ciclo da ureia e será eliminada pela urina. Por outras palavras, ficas com a urina mais cara e isso não é bom, principalmente para o planeta, porque à partida o excesso de proteína, principalmente quando vem à custa de proteína animal, acaba por ser um bocado de desperdício e por ter também um maior impacto ambiental. Há uma regra muito simples e prática quando queremos estipular assim um plano, montar um prato de forma mais visual, principalmente quando a pessoa quer emagrecimento, ok? Que é metade do prato ser vegetais ou hortícolas e um quarto ser a fonte proteica e outro um quarto ser a fonte de hidratos de carbono, ok? Desta forma conseguimos ter assim uma noção mais visual. Claro que esta orientação é muito genérica e cada caso deve ser individualizado consoante as suas necessidades e objetivos. E em caso de comida em que está tudo junto, a comida vulga, comida de tacho, nomeadamente um guisado, por exemplo, o que é que eu sugiro? Primeira coisa, registra o peso de todos os ingredientes em cru que vais utilizar para essa receita. De seguida, registra o peso de todo o preparado total já finalizado, pronto a consumir. Depois, faz uma média de quantas porções é que achas que vai render. Por exemplo, ok, pesou 1000 gramas, rende 5 porções, então cada porção tem 200 gramas. Já no final,
Se queres ter então uma visão detalhada do valor nutricional de cada uma dessas 5 porções, neste caso, podes partilhar então os ingredientes que usaste e o peso total, e o nutricionista em questão ajustará a receita, caso seja necessário, por exemplo, melhorar alguma coisa, para torná-la mais equilibrada, por exemplo, e até eventualmente inserir essa opção diretamente no plano para tu perceberes, em termos nutricionais, qual é que é o valor de cada porção. Por fim, apresenta alguns desafios para a semana. Primeiro, repensa a quantidade de proteína nas refeições principais. Será que estarei a consumir demasiada proteína no almoço e no jantar, quando talvez se reduzisse e distribuísse melhor essa proteína, não teria alguma vantagem? Segundo, questiona o teu nutricionista sobre como está essa tal distribuição da proteína ao longo do dia. Lá está. Talvez se estiver muito concentrada no período do almoço e do jantar, pode fazer sentido que haja uma distribuição mais equitativa ao longo do dia. E por fim, reflete também sobre o intervalo de proteína que mais vai ao encontro das tuas necessidades. Recorde-te daquele slide que tem então os vários intervalos consoante o objetivo ou as necessidades. Neste caso, sabendo então as tuas necessidades, tenta-te enquadrar em algum desses intervalos de proteína e depois sugiro que digas então ao teu nutricionista o teu palpite para ele confirmar se efetivamente estás certo de acordo com as tuas necessidades. Por hoje é tudo, espero que tenha sido útil. Estarei disponível caso tenhas alguma dúvida ou sugestão. É sempre bom também, caso tenhas gostado e queiras comentar e deixar algum comentário positivo, agradeço muito que o faças. E é isso, mantemos em contacto, um abraço e até breve.